Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. Hoje, vamos conhecer Melissa Tavares, uma mulher que sempre se manteve no controle de tudo, até que Bruno Ferraz, seu chefe, começa a bagunçar suas certezas. A atração entre eles vai se tornando incontrolável, e a linha entre o profissional e o pessoal começa a se desfazer. Prepare-se para uma história de paixão proibida, de rendição e de como o verdadeiro poder é descoberto quando paramos de controlar tudo e começamos a seguir o coração. Se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O café ainda fumegava na mesa quando Melissa Tavares sentiu aquela sensação familiar de tensão percorrer sua coluna. Não era o tipo de tensão que antecedia uma reunião importante ou a entrega de um relatório complexo. Era algo mais profundo, mais íntimo, que se instalava em seu peito sempre que Bruno Ferraz caminhava pelos corredores do escritório. Aos 26 anos, Melissa havia construído uma reputação sólida como assistente executiva na Ferraz em Associados. Cada documento estava sempre no lugar certo, cada reunião marcada no horário exato, cada detalhe cuidadosamente planejado. Ela era a personificação da eficiência, e isso lhe dava uma sensação de segurança que nunca havia experimentado antes. Controle era sua palavra-chave, e ela dominava cada aspecto de sua vida profissional com a precisão de um relojoeiro suíço. Mas Bruno Ferraz desafiava esse controle de maneiras que ela nem sequer imaginava serem possíveis. Ele apareceu na porta de seu escritório como sempre fazia, sem bater, sem anunciar sua presença. Simplesmente estava lá, ocupando o espaço com sua presença magnética. Aos 34 anos, Bruno era o tipo de homem que comandava a tensão sem precisar elevar a voz. Diretor de operações da empresa, ele tinha o hábito de observar tudo e todos com aqueles olhos escuros que pareciam decifrar segredos que nem mesmo ela sabia que guardava. Melissa. Sua voz era grave, controlada, como se cada palavra fosse medida antes de ser pronunciada. Preciso dos relatórios da Johnson & Conto para a reunião das 3. Ela ergueu os olhos do computador e por um momento, apenas um momento, seus olhares se cruzaram de uma forma que fez seu coração acelerar. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas desta vez foi diferente. Havia algo no modo como ele a observava. Uma intensidade que parecia atravessar todas as barreiras profissionais que eles haviam construído ao longo dos 2 anos em que trabalhavam juntos. Já estão prontos, Sr. Ferraz, ela respondeu, mantendo o tom profissional, mas sentindo suas bochechas esquentarem. Deixei uma cópia em sua mesa há 15 minutos. Bruno não se moveu. Continuou ali, parado, como se estivesse esperando que ela dissesse algo mais. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que Melissa não conseguia nomear. Era como se o ar da sala tivesse se tornado mais denso, mais quente. Há mais alguma coisa? Ela perguntou, e sua própria voz soou mais rouca do que pretendia. Ele deu um meio sorriso, quase imperceptível, mas ela captou. Não, por enquanto. Quando Bruno saiu, Melissa se permitiu respirar fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela as apertou contra a mesa para controlá-las. Que diabos estava acontecendo com ela? Eram apenas 2 anos de trabalho juntos. 2 anos de uma relação estritamente profissional. Mas nas últimas semanas, algo havia mudado. Os olhares duravam mais tempo. As conversas tinham pausas carregadas de significado. E ela se pegava pensando nele em momentos que deveria estar focada no trabalho. Mel, você está bem? A voz de Juliana a tirou de seus pensamentos. Sua colega e amiga estava parada na porta, observando-a com preocupação. Claro que estou. Melissa respondeu rapidamente, voltando a digitar no computador. Por que não estaria? Juliana entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Porque você está vermelha como um tomate e parece que acabou de ver um fantasma. Melissa parou de digitar. Juliana sempre fora direta demais para o seu próprio bem, mas também era uma das poucas pessoas em quem ela confiava completamente. Não é nada, Ju. Só estou um pouco cansada. Cansada, Juliana repetiu. Mas seu tom indicava que não estava comprando a desculpa.
Isso não teria a ver com o nosso diretor de operações, teria? O coração de Melissa disparou. Do que você está falando? Mel, eu trabalho aqui há 4 anos. Sei reconhecer tensão sexual quando vejo uma. Juliana se sentou na cadeira em frente à mesa. E entre vocês dois, a coisa está ficando bem óbvia. Você está delirando, Melissa protestou, mas suas bochechas continuavam queimando. Bruno Ferraz é meu chefe. Ponto final. Olha, eu sei que você é a pessoa mais profissional que conheço, mas algumas coisas estão além do nosso controle. Juliana se inclinou para frente, baixando a voz. Só tenha cuidado, ok? Relacionamentos no escritório podem ser complicados. Melissa queria protestar, dizer que não havia nada acontecendo, que Juliana estava exagerando. Mas as palavras não saíram, porque, no fundo, ela sabia que sua amiga estava certa. Havia algo acontecendo. Algo que estava crescendo entre eles como uma corrente subterrânea, invisível, mas poderosa. O resto do dia passou em uma névoa de tensão constante. Cada vez que Bruno passava por sua mesa, cada vez que ele a chamava para uma reunião, cada vez que seus dedos roçavam os dela ao entregar um documento, Melissa sentia como se estivesse caminhando em uma corda bamba. Ela era uma mulher racional, controlada, que sempre soube exatamente o que queria e como conseguir. Mas Bruno Ferraz estava bagunçando todas as suas certezas. Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Melissa ainda estava em sua mesa, finalizando alguns relatórios. O escritório estava silencioso, apenas o som suave do ar-condicionado preenchendo o ambiente. Ela gostava daquele horário. A tranquilidade, a sensação de que poderia trabalhar sem interrupções. Trabalhando até tarde de novo, a voz de Bruno a fez sobressaltar. Ela ergueu os olhos e o encontrou parado ao lado de sua mesa, mais próximo do que o necessário. Ele havia afrouxado a gravata e desabotoado o primeiro botão da camisa, e havia algo nessa informalidade que o tornava ainda mais atraente. Só terminando alguns relatórios, ela respondeu, tentando manter a voz estável. Você também está trabalhando até tarde. Sempre trabalho até tarde. Ele se inclinou ligeiramente, apoiando uma mão na mesa dela. Mas você não precisa ficar. Pode terminar isso amanhã. Melissa sentiu o perfume dele, uma mistura de madeira e especiarias que a fazia pensar em coisas que não deveria estar pensando. Prefiro terminar hoje. Você sempre prefere terminar tudo hoje, ele observou, e havia algo em sua voz que não era apenas profissional. Sempre no controle, sempre organizada, nunca se permite relaxar. Era uma observação íntima demais para uma conversa entre chefe e funcionária. Melissa sentiu seu coração acelerar. Gosto de manter as coisas organizadas. E se eu dissesse que às vezes é bom perder um pouco o controle? O ar entre eles se carregou de uma tensão quase palpável. Melissa ergueu os olhos para encontrar os dele, e desta vez não desviou o olhar. Havia algo na expressão de Bruno, uma intensidade que fez seu estômago se contrair. Eles estavam sozinhos no escritório, e subitamente, isso parecia muito mais significativo do que deveria. Eu não perco o controle, ela disse, mas sua voz saiu mais baixa, mais íntima. Não? Ele se inclinou um pouco mais, e agora ela podia sentir o calor de seu corpo. Nunca? Melissa engoliu em seco. Sabia que deveria recuar, retomar a postura profissional, lembrá-lo de que estavam no ambiente de trabalho. Mas havia algo nos olhos dele que aprendia, algo que despertava uma parte de si mesma que ela mantinha cuidadosamente guardada. Senhor Ferraz, ela começou, mas ele a interrompeu. Bruno, ele disse suavemente. Quando estamos sozinhos, você pode me chamar de Bruno. O nome soou diferente em seus lábios, mais íntimo, mais pessoal. Bruno, ela repetiu, e sentiu como se estivesse cruzando uma linha invisível. Por um momento, eles ficaram assim, olhando um para o outro, o ar entre eles vibrando com uma tensão que nenhum nem outro estava disposto a quebrar. Então, Bruno se afastou. E Melissa sentiu uma mistura de alívio e decepção. Vai ter um evento da empresa na sexta-feira.
ele disse, voltando ao tom profissional. Mas seus olhos ainda mantinham aquela intensidade. Um jantar para celebrar o contrato com a Morrison Industries. Preciso que você organize os detalhes. Claro, Melissa respondeu, tentando recuperar sua compostura. Já tenho algumas ideias. Ótimo. Ele se dirigiu para a porta, mas parou e se virou para ela. E Melissa, você também vai estar lá, como minha acompanhante. Antes que ela pudesse responder, ele já havia saído, deixando-a sozinha com o coração batendo descompassado e a mente girando em círculos. Acompanhante. O que exatamente isso significava? Os dias seguintes passaram em uma mistura de ansiedade e antecipação. Melissa se dedicou aos preparativos do evento com sua eficiência habitual, mas sua mente estava constantemente voltada para Bruno e para o que ele havia dito. Ela tentou convencer-se de que era apenas uma questão profissional. Ele precisava de alguém para acompanhá-lo ao evento, e ela era sua assistente executiva. Nada mais. Mas quando sexta-feira chegou, e ela se encontrou diante do espelho de seu apartamento, vestindo um vestido preto elegante que havia comprado especialmente para a ocasião, sabia que estava mentindo para si mesma. Não era apenas profissional. Não quando ela havia passado 1 hora escolhendo o vestido. Não quando havia se maquiado com mais cuidado do que o normal. Não quando seu coração estava batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. O evento estava sendo realizado em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Quando Melissa chegou, encontrou Bruno esperando por ela no lobby. Ele estava impecável em um smoking preto. E quando seus olhos se encontraram, ela sentiu aquela familiar sensação de deslocamento, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Você está linda, ele disse, e não havia nada de profissional no modo como seus olhos percorreram sua figura. Obrigada, ela respondeu, sentindo suas bochechas esquentarem. Você também está muito elegante. Ele ofereceu o braço, e quando ela o aceitou, sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo inteiro. Eles entraram no salão juntos, e Melissa se sentiu estranhamente fora de lugar. Não era a primeira vez que acompanhava Bruno a um evento da empresa, mas desta vez era diferente. A maneira como ele mantinha a mão no final de suas costas, como se direcionava para ela durante as conversas, como seus olhos procuravam os dela através da multidão. Tudo isso criava uma intimidade que ela não sabia como interpretar. Você está tensa, ele observou durante um momento em que estavam sozinhos no bar, esperando suas bebidas. Não estou tensa, ela protestou, mas sabia que estava mentindo. Só estou atenta. Atenta ao quê? Ela o encarou e de repente sentiu uma coragem que não sabia que possuía. A você, ela disse simplesmente. Bruno parou, o copo de uísque a meio caminho de seus lábios. A mim? Você está agindo diferente esta noite. Melissa sentiu como se estivesse pulando de um precipício. Não como meu chefe, mas como... Como o quê? Como um homem que está interessado em mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Bruno a observou por um longo momento, e ela pôde ver o conflito em seus olhos. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais íntima. E se eu estivesse... Melissa sentiu seu coração parar. Bruno, estamos fora do escritório, ele disse, dando um passo mais próximo. Longe de reuniões, relatórios, hierarquias, só Bruno e Melissa. Ela sabia que deveria recuar, lembrar-lhe das complicações, dos riscos, mas havia algo na maneira como ele a olhava, algo que despertava uma parte dela que havia sido ignorada por muito tempo. E o que Bruno quer de Melissa? Ele se inclinou ligeiramente e ela pôde sentir seu hálito em seu ouvido. Tudo. A palavra simples reverberou através de seu corpo inteiro. Melissa fechou os olhos, tentando recuperar o controle, mas era tarde demais. A corrente subterrânea que havia estado crescendo entre eles por semanas, finalmente havia alcançado a superfície. Vamos sair daqui, ele disse, e não era uma pergunta. Melissa assentiu, não confiando em sua voz. Eles deixaram o evento discretamente.
E quando as portas do elevador se fecharam atrás deles, a tensão entre eles era quase sufocante. Bruno pressionou o botão do estacionamento. Mas quando o elevador começou a descer, Melissa fez algo que a surpreendeu tanto quanto a ele. Ela pressionou o botão de parada de emergência. O elevador parou com um solavanco suave, e subitamente eles estavam suspensos entre andares, sozinhos no pequeno espaço. Bruno a olhou com surpresa, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia genuinamente desestabilizado. Melissa, o que você está fazendo? Ela se virou para ele, e naquele momento, algo fundamental mudou dentro dela. Toda a tensão, toda a antecipação, toda a vontade reprimida se cristalizou em uma única realização. Ela estava cansada de ser sempre a pessoa controlada, sempre a profissional, sempre a que seguia as regras. Por uma vez na vida, ela queria ser a pessoa que fazia as regras. Assumindo o controle, ela disse, e deu um passo em direção a ele. Bruno recuou instintivamente, mas suas costas encontraram a parede do elevador. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e Melissa percebeu que havia conseguido algo que achava impossível. Ela havia o pegado desprevenido. Você sempre assume o controle, ela continuou, dando outro passo. No escritório, nas reuniões, em tudo. Mas não aqui. Não agora. Melissa, ele começou. Mas sua voz falhou quando ela colocou as mãos contra a parede, uma de cada lado de sua cabeça, efetivamente o encurralando. Você disse que queria tudo. Ela sussurrou, seu rosto a poucos centímetros do dele. Mas às vezes, para conseguir tudo, você precisa se render. Bruno a olhou com uma mistura de surpresa e desejo que fez o estômago de Melissa se contrair. E se eu não quiser me render? Ela sorriu e foi um sorriso diferente de qualquer um que ela já havia dado antes. Confiante, sensual, poderoso. Então vou ter que fazer você querer. O beijo que se seguiu foi explosivo. Toda a tensão, todo o desejo reprimido, toda a dança cuidadosa que eles haviam executado por semanas se derramou em um momento de pura intensidade. As mãos de Bruno encontraram sua cintura, puxando-a contra ele, mas Melissa manteve o controle, suas mãos entrelaçadas em seus cabelos ditando o ritmo. Quando eles se separaram, ambos estavam ofegantes. Bruno a olhou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Vulnerável, surpreendido, completamente rendido. Você me surpreendeu. Ele admitiu, sua voz rouca. Bem, ela sorriu. Às vezes, surpreender é bom. Ela pressionou o botão para o elevador continuar, e quando as portas se abriram no estacionamento, eles caminharam para o carro de Bruno em um silêncio carregado de promessas. A casa de Bruno era exatamente como Melissa havia imaginado, moderna, elegante, controlada. Mas quando eles entraram, ela sentiu que a dinâmica havia mudado completamente. No escritório, ele era o chefe, o que comandava. Mas aqui, neste espaço que deveria ser dele, ela descobriu que tinha um poder que não sabia que possuía. Você quer um drink? Ele perguntou, claramente tentando recuperar algum controle da situação. Não. Ela respondeu simplesmente e caminhou até ele. Eu quero você. As palavras saíram com uma confiança que a surpreendeu. Melissa sempre fora uma pessoa direta, mas isto era diferente. Isto era pura honestidade emocional e física. Bruno a olhou por um longo momento, e ela pôde ver o momento exato em que ele decidiu se render. Suas mãos encontraram o rosto dela, e desta vez, quando se beijaram, foi com uma intensidade que falava de semanas de desejo reprimido. Eles fizeram amor com uma paixão que deixou Melissa tremendo, mas mais do que isso, eles fizeram amor com uma inversão de poder que transformou tudo o que ela pensava que sabia sobre si mesma. Bruno, o homem que comandava salas de reunião com autoridade absoluta, se rendeu completamente a ela. E Melissa, que sempre se considerara uma pessoa controlada, descobriu que havia uma força dentro dela que ela nunca havia explorado. Depois, deitados na cama dele, com a cabeça de Bruno em seu peito,
Melissa se sentiu completamente diferente. Não era apenas o sexo, embora tivesse sido incrível. Era a realização de que ela havia descoberto uma parte de si mesma que não sabia que existia. Eu nunca... Bruno começou, mas parou. Nunca o quê? Nunca me senti assim. Ele ergueu a cabeça para olhá-la, como se estivesse completamente fora de controle, mas ao mesmo tempo, exatamente onde deveria estar. Melissa sentiu seu coração se contrair. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Eles passaram a noite falando, fazendo amor, descobrindo um ao outro de maneiras que iam muito além do físico. Melissa descobriu que Bruno carregava uma solidão profunda, um peso de responsabilidade que ele nunca compartilhara com ninguém. E Bruno descobriu que por trás da fachada profissional de Melissa havia uma mulher de uma paixão e intensidade que o deixaram completamente cativado. Mas quando o amanhecer chegou, a realidade começou a se infiltrar. Eles tinham que voltar para o escritório, tinham que enfrentar os colegas, tinham que fingir que nada havia mudado. Melissa se vestiu em silêncio, sentindo o peso da situação se instalar em seus ombros. Melissa, Bruno disse quando ela estava prestes a sair. Ela se virou para ele e viu sua própria incerteza refletida em seus olhos. E agora? Ele perguntou. Era uma pergunta simples, mas carregada de complexidade. Melissa não tinha uma resposta. Tudo o que sabia era que alguma coisa fundamental havia mudado entre eles, e não havia como voltar atrás. Eu não sei, ela respondeu honestamente. Mas vamos descobrir. Segunda-feira chegou como um choque de realidade. Melissa entrou no escritório tentando manter sua compostura profissional, mas tudo parecia diferente. Cada olhar de Bruno carregava uma intimidade que ela tinha certeza de que outros poderiam perceber. Cada conversa entre eles vibrava com subtextos que os faziam corar. Juliana não demorou a perceber. Meu Deus, Mel, ela disse, aparecendo na mesa de Melissa com os olhos arregalados. Você dormiu com ele. Melissa quase engasgou com o café. Juliana, não negue, está escrito na sua cara. Juliana se sentou, baixando a voz. E na cara dele também. Vocês dois parecem dois adolescentes que acabaram de se descobrir. Melissa sentiu suas bochechas queimarem. Não é da sua conta. Claro que é da minha conta. Você é minha amiga e eu me preocupo com você. Juliana se inclinou para a frente. Mel, eu sei que você está apaixonada por ele, mas isso pode destruir sua carreira. A palavra apaixonada atingiu Melissa como um soco. Ela estava apaixonada? Quando isso havia acontecido? E mais importante, como tinha sido tão óbvio para todos, menos para ela? Eu não estou apaixonada, ela protestou, mas as palavras soaram vazias até para seus próprios ouvidos. Querida, você está brilhando, literalmente brilhando, e Bruno Ferraz não consegue tirar os olhos de você. Juliana suspirou. Só me promete que você vai ter cuidado. Relacionamentos no escritório são complicados, especialmente quando há diferença de hierarquia. O resto do dia passou em uma névoa de tensão. Melissa tentou focar no trabalho, mas era impossível ignorar a presença de Bruno. Cada vez que ele passava por sua mesa, cada vez que seus olhos se encontravam, ela sentia uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Às 6 da tarde, quando o escritório estava quase vazio, Bruno apareceu em sua mesa. Podemos conversar? Ele perguntou e sua voz era cuidadosamente neutra. Melissa assentiu e o seguiu até sua sala. Quando ele fechou a porta, o ar entre eles se carregou imediatamente de tensão. Sobre o que aconteceu no fim de semana, ele começou. Foi um erro? Ela interrompeu, e sua voz saiu mais fria do que pretendia. Bruno a olhou com surpresa. Não. Definitivamente não foi um erro. Melissa sentiu um alívio que não queria admitir. Então o que foi? Ele parou passando as mãos pelos cabelos. Foi incrível e complicado. E arriscado. Eu sei de todos os riscos, Bruno. Melissa cruzou os braços. Não precisa me listar. Preciso sim, porque aparentemente você não está levando isso a sério. Sua voz subiu ligeiramente. Melissa, se alguém descobrir sobre nós,
Sua carreira pode estar acabada. E a minha também. Você acha que eu sou idiota? A raiva que ela não sabia que estava sentindo explodiu. Você acha que eu não pensei em tudo isso? Que eu não sei exatamente o que estou arriscando? Bruno pareceu surpreso com sua explosão. Eu não disse isso. Não, mas você está assumindo que eu não sou capaz de tomar minhas próprias decisões. Melissa deu um passo em direção a ele. Está assumindo que eu sou a típica funcionária ingênua que se apaixona pelo chefe e não pensa nas consequências. Você se apaixonou por mim? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Melissa parou percebendo o que havia acabado de dizer. Suas bochechas queimaram, mas ela não recuou. Talvez, ela disse erguendo o queixo. E se me apaixonei? Bruno a olhou por um longo momento e ela pôde ver o conflito em seus olhos. Melissa, não. Ela interrompeu. Não me venha com esse tom condescendente. Eu sou uma mulher adulta, capaz de tomar minhas próprias decisões. Se eu me apaixonei por você, foi minha escolha. Se eu quero correr riscos, é minha escolha. E você não tem o direito de decidir por mim. Eu não estou decidindo por você. Ele protesta. Estou tentando proteger você. Eu não preciso da sua proteção. Melissa se aproximou ainda mais. E desta vez foi ela que o encurralou. Preciso da sua honestidade. Me diga o que você sente. Bruno engoliu em seco. Melissa. Me diga, ela repetiu, colocando as mãos contra seu peito. Pare de tentar controlar tudo e me diga o que você sente. Por um momento ele pareceu lutar contra si mesmo. Então, como se uma barragem tivesse se rompido, as palavras saíram em uma torrente. Eu sinto como se estivesse perdendo a cabeça, ele disse, suas mãos encontrando o rosto dela. Sinto como se tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo estivesse errado. Sinto como se você tivesse virado meu mundo de cabeça para baixo, e eu não faço a menor ideia de como lidar com isso. Melissa sentiu seu coração acelerar. E isso te assusta? Me aterroriza. Ele admitiu, porque pela primeira vez na minha vida, eu me importo mais com o que você sente do que com o que é sensato ou seguro. Foi a declaração mais honesta que ela já havia ouvido, e a mais vulnerável. Melissa se inclinou e o beijou, despejando toda a emoção que estava sentindo no beijo. Quando se separaram, Bruno a segurou contra si, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Nós vamos ter que ser cuidadosos, ele disse finalmente. Eu sei. Vamos ter que estabelecer limites no escritório, eu sei. E se alguém suspeitar... Bruno. Melissa colocou um dedo sobre seus lábios. Eu sei de tudo isso, mas não vou deixar o medo decidir por mim. Ele sorriu, e foi um sorriso diferente, mais suave, mais aberto. Quando você se tornou tão corajosa? No elevador, ela respondeu sorrindo de volta. Quando percebi que às vezes você precisa parar de pensar e começar a sentir. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Durante o dia, eles mantinham uma fachada profissional. Mas cada olhar cruzado, cada roçar acidental de mãos, cada conversa carregava uma intimidade que os deixava em estado de tensão constante. À noite, eles se encontravam no apartamento de Bruno. E Melissa descobria novos aspectos de si mesma que ela nunca havia explorado. Ela estava aprendendo que o poder não era apenas sobre controlar situações, mas sobre se conhecer tão profundamente que você podia se entregar completamente e ainda assim manter sua força. Com Bruno, ela havia encontrado um equilíbrio entre vulnerabilidade e poder que a transformava. Mas segredos em ambientes corporativos têm vida própria, e não demorou muito para que rumores começassem a circular. Melissa notou primeiro nos olhares, conversas que paravam quando ela se aproximava, sorrisos que pareciam carregar significados ocultos. Juliana confirmou suas suspeitas numa terça-feira, quando elas estavam almoçando juntas. Mel, as pessoas estão falando, Juliana disse, mexendo nervosamente na salada. Melissa sentiu seu estômago se contrair. Falando sobre o quê? Sobre você e Bruno.
sobre vocês chegarem e saindo juntos, sobre os olhares. Juliana fez uma pausa. Alguém os viu no elevador na noite do evento. O mundo de Melissa pareceu desabar. Viu o que exatamente? Vocês se beijando. Melissa fechou os olhos, sentindo uma onda de pânico se espalhar por seu corpo. Eles haviam sido tão cuidadosos, tão discretos, mas um momento de abandono no elevador havia colocado tudo em risco. Quem viu? Ela perguntou, tentando manter a voz calma. Não sei ao certo, mas os rumores estão chegando até Carlos. Carlos, o vice-presidente da empresa e chefe direto de Bruno. Melissa sentiu como se estivesse em queda livre. Eu tenho que contar para Bruno, ela disse, se levantando. Mel, espera. Juliana segurou seu braço. Talvez seja melhor você pensar em como vai lidar com isso antes de... Não. Melissa balançou a cabeça. Não vou mais esconder. Não vou mais deixar o medo controlar minhas decisões. Ela voltou para o escritório com uma determinação que a surpreendeu. Encontrou Bruno em sua sala, e quando ele ergueu os olhos e viu sua expressão, ela soube que ele entendeu imediatamente que algo estava errado. Feche a porta, ela disse. Ele obedeceu, e quando se virou para ela, Melissa viu seu próprio medo refletido em seus olhos. Eles sabem, ela disse simplesmente. Bruno parou como se tivesse sido atingido. Sabem o quê? Sobre nós. Alguém nos viu no elevador. Os rumores estão chegando até Carlos. Por um momento, Bruno pareceu completamente perdido. Ele se sentou pesadamente em sua cadeira, passando as mãos pelo rosto. Merda, ele murmurou. Merda, merda, merda. Melissa o observou por um momento e então fez algo que o surpreendeu. Ela riu. Bruno ergueu os olhos para ela, claramente confuso com sua reação. Você está rindo? Melissa, nossa carreira pode estar acabada e você está rindo? Estou rindo porque finalmente entendi algo, ela disse, caminhando até ele. Estou rindo porque passei a vida toda tentando controlar cada situação, cada resultado, cada risco. E você sabe o que descobri? Que as melhores coisas da minha vida aconteceram quando eu parei de tentar controlar tudo. Bruno a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Melissa, você não está pensando direito. Se Carlos souber, nós lidaremos com isso. Ela se ajoelhou ao lado de sua cadeira, forçando-o a olhá-la. Juntos. Como um time. Como pessoas que se importam uma com a outra. Você não entende. Bruno se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro. Não é só sobre nós. É sobre sua carreira, sua reputação. Você trabalhou muito para chegar onde está. Melissa sentiu uma pontada de frustração. E você acha que eu vou jogar tudo fora por causa de um capricho? Que eu sou tão frívola assim? Não é isso que estou dizendo. Então o que está dizendo? Ela se levantou, cruzando os braços, porque parece que você está tentando me proteger de algo que eu já escolhi enfrentar. Bruno parou de andar e a encarou. Estou tentando proteger você porque eu te amo. As palavras saíram como uma confissão arrancada, crua e desesperada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Melissa sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Você me ama? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Bruno fechou os olhos, como se percebesse o que havia acabado de admitir. Sim, ele disse, e sua voz tremeu ligeiramente. Eu te amo. E é por isso que não posso deixar você destruir sua vida por minha causa. Melissa sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas eram lágrimas de uma emoção que ela não conseguia nomear completamente. Alívio, talvez, ou reconhecimento, ou simplesmente a overwhelming certeza de que tudo havia mudado irreversivelmente. Por sua causa, ela repetiu, e havia algo perigoso em sua voz. Bruno, você realmente acha que eu estou aqui por sua causa? Ele a olhou confuso. Eu estou aqui por minha causa. Ela continuou, dando um passo em sua direção. Porque pela primeira vez na minha vida, eu encontrei alguém que me faz sentir completa. Porque você não é apenas meu chefe ou meu amante. Você é o homem que me fez descobrir partes de mim mesma que eu nem sabia que existiam. Bruno a observou.
e ela pôde ver o momento em que suas palavras realmente o atingiram. Eu também te amo, ela disse. E as palavras saíram com uma força que a surpreendeu. E não vou deixar você transformar isso em algo que deveria me envergonhar ou me diminuir. Antes que Bruno pudesse responder, a porta da sala se abriu sem aviso. Carlos Mendonça entrou, e o ar na sala instantaneamente se tornou gélido. Bruno, preciso falar com você sobre... Carlos parou, olhando de Bruno para Melissa, claramente percebendo a tensão no ar. Senhorita Tavares, não sabia que você estava aqui. Melissa sentiu seu coração acelerar, mas algo dentro dela se endureceu. Não era medo, era determinação. Senhor Mendonça, ela disse, mantendo a voz firme. Na verdade, é bom que o senhor esteja aqui. Há algo de que precisamos falar. Bruno a olhou com os olhos arregalados, claramente tentando sinalizar para que ela parasse. Mas Melissa havia tomado sua decisão. Senhorita Tavares, Carlos disse, franzindo o senho. Talvez seja melhor discutirmos isso em outra ocasião. Não, senhor. Acho que é melhor discutirmos agora. Melissa se endireitou, e pela primeira vez desde que conhecia Carlos, ela não se sentiu intimidada por sua presença. Ouvi dizer que há rumores circulando sobre mim e o Sr. Ferraz. O silêncio na sala era palpável. Carlos olhou de um para o outro, e Melissa pôde ver o momento em que ele conectou os pontos. Senhorita Tavares, ele disse lentamente. Espero que você não esteja prestes a confirmar o que penso que está. Estou prestes a confirmar que o Sr. Ferraz e eu estamos envolvidos romanticamente, sim. Melissa sentiu Bruno se enrijecer ao seu lado, mas ela continuou. E também estou prestes a confirmar que isso em nada afeta minha capacidade profissional ou minha dedicação à empresa. Carlos olhou para ela por um longo momento, e Melissa se preparou para o pior. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ele riu. Senhorita Tavares, ele disse balançando a cabeça, em 20 anos de carreira corporativa, essa é definitivamente a abordagem mais direta que já vi para lidar com uma situação delicada. Melissa piscou, não sabendo ao certo como interpretar sua reação. Sentem-se os dois, Carlos disse, gesticulando para as cadeiras. Vamos conversar sobre isso como adultos. Quando todos estavam sentados, Carlos se recostou em sua cadeira, observando-os com uma expressão que Melissa não conseguia decifrar. Primeiro, ele disse, quero deixar claro que não aprovo relacionamentos entre funcionários de diferentes hierarquias. É uma política da empresa por boas razões. Melissa sentiu seu coração afundar, mas Carlos continuou. Segundo, quero dizer que em todos os anos que trabalho com vocês dois, nunca vi nada que comprometesse a qualidade do trabalho ou a integridade profissional. Bruno finalmente falou. Carlos, se você acha que é melhor eu pedir demissão, não seja ridículo. Carlos o interrompeu. Você é um dos melhores diretores que já tivemos. E a senhorita Tavares é, sem dúvida, a assistente executiva mais competente desta empresa. Melissa sentiu uma pontada de esperança, mas tentou não se deixar levar. No entanto, Carlos continuou, precisamos encontrar uma solução que não comprometa nenhum de vocês ou a empresa. Que tipo de solução? Melissa perguntou. Carlos se inclinou para frente. Temos uma vaga em aberto para coordenadora de projetos especiais no Departamento de Desenvolvimento. É uma posição equivalente em nível hierárquico ao cargo de Bruno, o que eliminaria a questão da diferença de autoridade. Melissa sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Você está me oferecendo uma promoção? Estou oferecendo uma solução, Carlos corrigiu. A promoção você conquistou por mérito próprio. Os 2 últimos projetos que você coordenou foram exemplares. E eu já estava considerando essa possibilidade antes de saber sobre sua situação atual. Bruno olhou para Melissa e ela pôde ver o orgulho em seus olhos. Há uma condição, Carlos acrescentou. Vocês terão que ser discretos. Nada de demonstrações públicas de afeto no escritório. Nada que possa criar desconforto para outros funcionários ou clientes.
É claro, Melissa disse rapidamente. Sempre mantivemos a mais absoluta profissionalidade no ambiente de trabalho. Carlos sorriu. Eu sei. É por isso que estou disposto a fazer essa concessão. Ele se levantou, indicando que a conversa havia terminado. Senhorita Tavares, espero você na minha sala amanhã às 9 para discutirmos os detalhes de sua nova posição. Quando Carlos saiu, Melissa e Bruno ficaram em silêncio por um longo momento. Então, Bruno se levantou e a puxou para seus braços. Você é incrível, ele murmurou contra seus cabelos. Completamente insana, mas incrível. Melissa riu, sentindo uma mistura de alívio e euforia. Eu disse que íamos descobrir como lidar com isso. Você arriscou tudo, Bruno disse, afastando-se para olhá-la. Sua carreira, sua reputação, tudo. Não, Melissa balançou a cabeça. Eu investi tudo. Há uma diferença. Bruno a beijou então, e foi um beijo cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Melissa sentiu como se estivesse começando um capítulo completamente novo de sua vida. 6 meses depois, Melissa estava em sua nova sala, organizando os documentos para a reunião da manhã. A transição para sua nova posição havia sido mais suave do que ela esperava. Descobriu que tinha um talento natural para coordenar projetos complexos, e sua atenção aos detalhes, que sempre havia sido sua marca registrada como assistente executiva, agora se traduzia em uma capacidade excepcional de gerenciar múltiplas variáveis e prazos. Mais importante, ela havia encontrado um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal que nunca pensou ser possível. Com Bruno, ela havia aprendido que vulnerabilidade não era fraqueza e que poder real vinha de conhecer seus próprios limites e força. Bom dia, coordenadora Tavares, uma voz familiar disse da porta. Melissa ergueu os olhos para encontrar Bruno parado ali, segurando 2 xícaras de café e sorrindo. Bom dia, diretor Ferraz. Ela respondeu, tentando manter um tom profissional, mas não conseguindo esconder o sorriso. Ele entrou e fechou a porta, estendendo uma das xícaras para ela. Como está se sentindo para a apresentação hoje? Melissa aceitou o café, sentindo o calor familiar sempre que ele estava por perto. Confiante, nervosa, animada. Uma combinação perigosa, Bruno observou se sentando na cadeira em frente à sua mesa. A melhor combinação, ela corrigiu. Aprendi que as melhores coisas acontecem quando você está um pouco fora de sua zona de conforto. Bruno sorriu, e foi aquele sorriso que ela havia aprendido a amar, o que ele reservava apenas para ela, cheio de intimidade e compreensão. Falando em estar fora da zona de conforto, ele disse, e Melissa notou algo diferente em sua voz. Há algo que eu quero te perguntar. Melissa sentiu seu coração acelerar. Havia algo na maneira como ele estava olhando para ela, algo que fez todas as suas terminações nervosas despertarem. Bruno se levantou e, para sua completa surpresa, se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Melissa sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Melissa, ele disse, e sua voz tremeu ligeiramente. Você me ensinou que as melhores decisões são aquelas que tomamos com o coração, não com a cabeça. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e Melissa sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você me ensinou que poder real vem de se conhecer tão bem que você pode se entregar completamente e ainda assim manter sua força. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples mas elegante. Você me ensinou que o amor não é sobre controle, mas sobre escolha. Melissa estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de uma felicidade tão intensa que ela quase não conseguia respirar. Então eu escolho você, Bruno continuou. Todos os dias, para o resto da minha vida. Melissa Tavares, você quer se casar comigo? Por um momento Melissa não conseguiu falar. Estava pensando em tudo o que havia mudado em sua vida no último ano. Como ela havia passado de uma pessoa que tentava controlar cada aspecto de sua existência para alguém que havia aprendido que as melhores coisas vinham quando você se permitia ser vulnerável. Como ela havia descoberto que verdadeiro poder não vinha de dominar situações, mas de se conhecer tão profundamente
que você podia confiar em suas próprias escolhas. Sim, ela finalmente conseguiu dizer, e a palavra saiu como um sussurro carregado de emoção. Sim, eu quero me casar com você. Bruno deslizou o anel em seu dedo, e quando ele se levantou para beijá-la, Melissa sentiu como se estivesse sendo beijada pela primeira vez. Havia algo naquele beijo. Uma promessa, um compromisso, uma declaração de que eles haviam encontrado algo que valia todos os riscos que haviam corrido. Quando se separaram, Bruno a segurou contra si e Melissa se permitiu sentir a completa segurança de estar nos braços do homem que amava. Você percebe, ela disse, sorrindo através das lágrimas, que estamos fazendo exatamente o que dissemos que não faríamos? Demonstrações de afeto no escritório? Bruno riu e foi um som cheio de alegria. Bem, tecnicamente esse é seu escritório agora. E além disso, ele se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Algumas regras foram feitas para serem quebradas. Melissa se afastou para olhá-lo e viu em seus olhos o mesmo reconhecimento que ela sabia que estava em seus próprios. Eles haviam encontrado algo raro e precioso. Não apenas amor, mas compreensão. Não apenas paixão, mas parceria. Não apenas atração, mas uma profunda conexão que os transformava em pessoas melhores. Eu te amo, ela disse, e as palavras nunca haviam soado tão verdadeiras. Eu também te amo, ele respondeu. E vou continuar te amando mesmo quando você decidir reorganizar toda a minha vida. Melissa riu, lembrando-se de como tudo havia começado, com ela tentando manter controle sobre tudo, e ele desafiando esse controle de maneiras que ela nunca havia imaginado. Na verdade, ela disse, brincando com o anel em seu dedo, acho que é você quem vem reorganizando a minha vida. Então estamos quites. Bruno sorriu. Naquele momento, olhando para o homem que havia se tornado seu parceiro em todos os sentidos da palavra, Melissa sentiu uma paz profunda se instalando em seu coração. Ela havia passado a vida toda tentando controlar cada resultado, cada variável, cada risco. Mas havia descoberto que a vida real, a vida que valia a pena viver, acontecia nos espaços entre o controle, nos momentos de vulnerabilidade, nos saltos de fé, nas escolhas feitas com o coração. E enquanto olhava para Bruno, sabendo que eles iriam enfrentar juntos tudo o que a vida trouxesse, Melissa finalmente entendeu o que significava estar verdadeiramente no controle. Não de circunstâncias externas, mas de suas próprias escolhas, seus próprios sentimentos, seu próprio destino. O amor havia chegado de forma inesperada, disruptiva, transformadora. Mas ela havia escolhido abraçá-lo, com todos os riscos e incertezas que isso representava. E nessa escolha, nessa rendição ao desconhecido, ela havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas uma versão de si mesma que era mais corajosa, mais completa, mais verdadeira do que jamais havia imaginado ser possível. O telefone em sua mesa tocou, sinalizando que a reunião estava prestes a começar. Melissa limpou as lágrimas, endireitou os ombros e se preparou para enfrentar mais um dia como a coordenadora de projetos especiais da Ferraz em Associados. Mas agora, ela enfrentaria cada desafio sabendo que no final do dia, ela voltaria para casa com o homem que a amava, não apesar de sua força, mas por causa dela. O homem que havia ensinado que verdadeiro poder vem de conhecer seu próprio coração tão bem que você pode confiar nele completamente. E quando saíram da sala juntos, ela para sua reunião, ele para a sua, seus dedos se roçaram brevemente, um toque discreto, mas carregado de promessas. Era um lembrete silencioso de que, não importa o que o dia trouxesse, eles haviam escolhido construir uma vida juntos. Uma vida baseada não em controle ou segurança, mas em confiança, amor e a coragem de se entregar completamente ao desconhecido. Porque, no final, Melissa havia aprendido que as ordens do coração eram as únicas que realmente importavam. E seu coração havia escolhido Bruno Ferraz, com todas as complicações, riscos e maravilhas que essa escolha representava. Era uma escolha que ela faria novamente todos os dias, pelo resto de sua vida.
Que história emocionante, não? Melissa e Bruno nos mostram como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, quebrando regras e redefinindo o que significa realmente estar no controle. Às vezes, a verdadeira força vem da vulnerabilidade e da coragem de se entregar ao que o coração diz. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.